Boa tarde, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais uma palestra pública, né? E hoje com o Daniel Campos com o tema A Criança Ferida. Antes da nossa palestra, vamos aqui a alguns avisos. O Centro Espírita Vinha de Luz, né, desde o mês de fevereiro, ele precisou entregar sua sede física, né? Nós resolvemos dedicar esforços na aquisição da nossa sede, né, própria. E com isso foi preciso a gente migrar, não é, para o ambiente virtual todos os nossos trabalhos. Então, essa palestra pública que você está vendo hoje, por exemplo, ela está sendo feita, ordinariamente ela é feita presencial e também transmissão, só que a presencial, infelizmente, não está podendo ser feita. O estudo da Joana às quartas-feiras continua online, né? Temos o estudo às sextas-feiras, atualmente estudo dos livros dos médiuns, né? Aqueles que desejarem se inscrever, nos procurem nas redes sociais. O livro de Joana, as inscrições foram encerradas, né? Vamos aguardar para ver se vamos ter novas inscrições no próximo semestre. E temos o atendimento fraterno, que começa pouco antes da nossa palestra, às 3 horas da tarde de sábado. A palestra começa com transmissão a partir das 16h30, tá? E para preparo de ambiente, vamos ler uma mensagem do Livro da Esperança, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A mensagem que vamos ler é intitulada Na Exaltação do Trabalho. Emmanuel começa com uma pérola do Evangelho, essa dita por Marcos, capítulo 4, versículo 26. O reino de Deus é assim como um homem que lança a semente sobre a terra. Emmanuel nos diz: para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia do plano da natureza. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres necessários à inteligência da terra e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. Tiririca é uma erva daninha, não é isso? O poço de água trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado, ocioso, esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se, pouco a pouco, a moradia da traça que destrói. O alimento, indefinidamente guardado, sem proveito, deixa a função que lhe cabe, do socorro aos estômagos desnutridos, e acaba alentando os agentes da decomposição em que compõe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento, incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, entesoura
os recursos da experiência e prossegue adiante. E Emmanuel conclui dizendo: quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe comete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Que texto, né? Que mensagem. Na exaltação do trabalho. Emmanuel sempre preciso, com a sua mensagem, o seu propósito, está aqui sempre nos ensinando. Vamos convidar agora Daniel Campos. Olá, Daniel, tudo bem? Como é que você está? Olá, boa tarde a todos. Tudo bom, Paulo? Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo, meu irmão. Eu que E hoje, agradeço. para falar de um tema diferente, não é? A criança ferida. O que você vai aprontar dessa vez, Daniel? O que é que você vai fazer a gente refletir? Porque eu fiquei pensando assim, cara, o que é que ele vai falar sobre a criança ferida, né? Bem, conhecendo você um pouco como a gente conhece, deve se aprofundar naqueles conteúdos, né, psicológicos, né, e trazer a nossa criança à tona, né? Será que é isso? Com certeza, com certeza. Vamos ver, vamos ver. Daniel, a palavra é sua. Que Deus te abençoe. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Vinha de Luz, fazendo esse trabalho com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante em termos de vivência do Evangelho de Jesus. Todos nós, na condição de espíritas, nós temos uma meta primordial, se nós realmente estamos levando a nossa encarnação com seriedade, de aproveitar essa encarnação e construir, né, um mundo afetivo dentro de nós, que supere as nossas dores internas, que amplifique as nossas virtudes, né, e amplie a nossa capacidade de análise moral da vida e ética, nos conduzindo ao amor, tendo como uma carta, guia de orientação, o Evangelho de Jesus, que vai pegar os pontos primordiais de transformação da alma e traçar metas de onde devemos chegar afetivamente para experimentar essa paz que ele diz não ser a paz do mundo, mas a paz do mundo interior, né? A paz do mundo dos afetos, a paz que o indivíduo precisa construir dentro de si, e tentar dentro da luta da vida, né, como o Espírito Joana de Anjos fala, lutar é também viver, né, é viver, dentro da luta da vida em todos os âmbitos, a luta no nível horizontal do pão e no nível vertical espiritual, para que possamos construir esse evangelho. Nessa luta, nós temos alguns focos muito importantes para dar atenção, porque à medida que a alma reencarna e ela vai se estruturando enquanto personalidade, ela vai de alguma forma desenvolver uma personalidade que está mais superficial no nível da consciência, embora seja um processo extremamente importante para a alma, que em psicologia muitas vezes a gente chama de consciência egóica, né? Essa consciência que fica no nível ali desse ego do eu, né? Esse processo dirigido, que trabalha, que paga conta, né? Que casa, que separa, que tem filhos, né? Esse nível de orientação da vida, esse nível que performa na vida, né, e que trabalha e que está fincado com os pés no mundo material, mas existe uma personalidade muito maior do que essa, que é o próprio espírito, porque essa personalidade, num termo psicológico, ou até mesmo num termo que o André Luiz traz, e a gente vai encontrar em outros autores também da psicologia, que chama de eu, esse eu com letra minúscula, né, que é esse ego, equivale a esse ego. Ele é orientado pela totalidade espiritual, porque o eu menor é somente uma parte, né, dessa personalidade que está se expressando, né, da totalidade espiritual.
E à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo, esse eu, né, vai se estruturando para gerar uma nova encarnação. O indivíduo vai construindo, ganha um nome dos pais, né? Ele vai, as suas inclinações, sejam elas más ou boas, vão se apresentando, as tendências ao piano, à música, à matemática, à violência, à agressividade, à sexualidade, as psicopatologias, que são heranças que trazemos de outras encarnações, e que esse eu precisa dar conta dessa realidade interna, né? E à medida que ele dá conta desse mundo interno, ele vai precisar, a partir desse lugar emocional, interagir com o mundo externo, viver, performar, entregar-se à encarnação e materializar a sua existência. Só que isso é feito, era para ser feito, entrando em contato com o mundo interior e com o mundo externo, né? Não somente com um acúmulo gigantesco de uma série de atividades que a gente costuma ter, sem qualquer reflexão para o mundo interior, gerando uma falsa estabilidade do mundo interno, que possivelmente mais tarde ela só venha a se apresentar para nós quando há a queda do recalque do corpo com o fim da reencarnação através da morte, onde tudo que ficou reprimido vai aparecer no nosso umbral pessoal, né? E isso vai ser muito importante, embora nós estejamos vibrando uma energia coletiva, que o umbral, na realidade, é uma instância coletiva. Nós, na realidade, essa instância coletiva vai refletir o nosso umbral pessoal. Dentro dessa lógica, quando o indivíduo reencarna, e esse eu, né, com letra minúscula, ele vai se estruturar dentro do eu com letra maiúscula, que é a verdadeira personalidade, ou seja, que é o espírito, na sua totalidade, nós vamos precisar, como se nós estivéssemos dinamizando uma nova estrutura energética dentro de nós para dar conta de tudo que vai vir. Então, os pais e a nossa infância, que são imagos, né? O que são imagos? São essas imagens primordiais, como se fossem os pilares ou os oceanos originais da alma que vão organizar todo o rio da vida depois. Então, na medida que esse eu com letra minúscula ele nasce como uma flor que vai desabrochando e se afastando da realidade, emergindo dessa realidade do espírito total, como um pedaço desse eu total, dessa personalidade total, o que vai dar saúde a essa flor que nasce é, ali na realidade, a relação familiar, né, como um todo. Primeiro, a família que eu estou nascendo, né, porque as famílias têm uma alma, então eu vou nascer na alma de uma família, né, o que a gente chama de inconsciente familiar. Nós vamos estar inseridos dentro daquela estrutura, então o meu espírito vai reencarnar e por algum tipo de afinidade, seja ela sombria ou não, eu vou ser inserido dentro de uma alma coletiva, que é um grupo de pessoas que são, ao mesmo tempo, uma família biológica e pode ser também uma família espiritual, ou pode ser também um grupo de uma família biológica de inimigos espirituais. E pela a lei de atração, eu sou inserido naquela alma e começo a captar uma vibração de um grupo que de alguma forma viveu várias encarnações em conjunto, ou tiveram experiências em conjunto, relações em conjunto, e eu sou inserido naquela alma, ou seja, surge uma primeira base da alma, que é a alma da família. Então, a minha alma individual vai ser afetada pela alma da família. Isso vai ser profundamente uma relação muito profunda. Então, nesses casos, por exemplo, que começam a surgir as heranças genéticas, a parte epigenética, né? Que é esse contexto familiar. Então, a alma da família ela vai afetar, inclusive, a estruturação física daquele corpo que está por vir, não só a partir de uma psicologia individual, mas também coletiva. Então, nós muitas vezes vemos gerações de pessoas tendo tendência a transtornos depressivos, alcoolismo, vários suicídios, né? Eu conheci uma família que houve 7 suicídios na família. Então, veio uma geração em geração, todas elas se suicidaram.
Ou seja, aquilo é um trauma na alma da família. E aquilo não vai acabar até que alguém comece a incorporar essa sombra no sentido de filtrar e ressignificar essa sombra e romper com esse pacto sombrio que ocorre na alma da família. Ou seja, então, uma primeira camada vai estruturar esse eu pequenininho que está formando, que é essa inconsciente familiar. Dentro do inconsciente familiar, duas figuras são importantes para nós, que são os pais, né? O pai e a mãe. São muito importantes para nós, porque esse pai e essa mãe, quando as tendências começarem a emergir, as heranças do passado começarem a acontecer junto a nós, é justamente a voz do pai e da mãe, o corpo do pai e da mãe, né, e os processos educacionais familiares que vão balizar todo esse conteúdo que está vindo visitar esse eu menor e que está saindo do eu maior na direção do eu menor. Né? Ou, no caso, tudo que está vindo do inconsciente na direção do ego, essa voz paterno-materna, essas orientações paterno-maternas, elas vão ser fundamentais para a estruturação desse processo. É óbvio que não é determinista, né? A presença, a educação dos pais, ela não determina o nosso caráter, porque o nosso caráter ele é constituído ao longo de várias encarnações, mas ele pode ser afetado. Pode ter uma influência significativa. Tanto que nós vemos pessoas que tiveram pais muito difíceis, né? E pessoas que conseguem performar na vida, sendo pessoas nobres, realizando trabalhos nobres. Mas isso não quer dizer que, mesmo dentro dessas atividades que o indivíduo realiza, por exemplo, um indivíduo que cresceu com um pai alcoólatra, ou com um pai abusador, ou com um pai que experimenta algum tipo de violência, aquele pai ele está encravado e dinamizado dentro da nossa alma. E nós podemos ficar nos relacionando com o mundo, não necessariamente vendo, literalmente, atualizando esse pai, nos atacando a toda hora aí nas nossas projeções. Mas nós podemos montar uma estrutura de vida, nos defender de uma realidade que vibra nessa mesma sintonia do pai, e começamos a entrar numa dinâmica defensiva da vida, tudo sob a orientação desse núcleo perturbador que existe em nós. E isso dá uma falsa sensação de sucesso, né? Uma falsa sensação de que a encarnação está navegando tudo bem. Até que um momento essas estratégias comecem a saturar. E comecem a gerar patologia ou qualquer tipo de descontrole dentro da nossa estrutura de vida psicológica. Dito isso, né, ou seja, nós temos duas esferas, então, onde a alma vai ser inserida. Né? Ela vai ser inserida dentro da alma da família, e dentro da alma da família ela vai ficar submetida a dois papéis importantes, que é o pai e a mãe. Então, a criança, quando nasce, ela vai começar a receber influência, falando de uma forma muito grosseira, dessas duas estruturas, uma macro e uma mais micro, que seria a imagem dos pais aqui. E como os pais são seres humanos, né, são criaturas que estão aí nos educando, de toda utilizando do seu repertório psicológico, das suas experiências reencarnatórias, das suas emoções, para nos conceder o que necessitamos em termos de educação, eles são seres humanos e a sua educação vai ser conosco falha. Não existe uma educação perfeita. Né? Nós só teríamos uma educação perfeita, sem falha, sem trauma, sem qualquer tipo de transtorno emocional, se nós fôssemos criados diretamente por deuses, né, que não erram, né? No caso, por Deus, que é o ser perfeito e é o único ser perfeito do universo. Então, a gente sendo criado por ele, a gente não teria qualquer tipo de falha, caso ele fosse nosso pai direto em termos de presença física. Como não é o caso, até mesmo porque não deve ser assim, porque as feridas e as experiências emocionais com os pais, elas vão ser um combustível para a superação e construção da alma, ou seja, a ferida é necessária. Né? A ferida é algo extremamente necessário. A ferida ela é tão necessária para o desenvolvimento psicológico que a morte de Jesus para nós é uma ferida. E ela é uma ferida que vai ter uma função extremamente importante na cura da alma do mundo. Né? Ou seja, quando Jesus vem
e se entrega ao processo de trazer o evangelho para a terra, ele sabia que ia ser crucificado. Dentro da crucificação, a morte de Jesus é para nós uma grande ferida na alma da humanidade, né? Nós assassinamos o embaixador dos céus. Isso virou uma ferida para nós. E a morte de Jesus está no nosso inconsciente. Mas é em cima do crime que cometemos, é em cima desse crime que vai surgir um amor transcendental, né? Porque quanto pior o crime, maior é necessário o perdão. E uma vez que esse perdão é assimilado pelo criminoso, maior vai ser a admiração desse criminoso e esse amor a esse criminoso, ao pai ou ao ser que o perdoou. Então, a ferida, ela é extremamente necessária para a construção do amor. Ela tem uma função, a ferida ela tem uma função. Nós até temos, né, na mitologia a imagem do Cupido, né, que arremessa flechas nas pessoas para que as pessoas se apaixonem, né? As pessoas passam a amar depois que são feridas, né? Essa imagem ela é muito importante porque o mito ele tem uma sabedoria que ele mostra que o amor nasce a partir de uma ferida, né? Eu preciso ser machucado pela flecha para me apaixonar pela vida, pelas pessoas. Ou ter uma paixão santa, no caso de Jesus, ser apaixonado por Deus, né? Não a partir de um lugar de cegueira, mas uma paixão que ainda não reconhecemos. Essa paixão, a paixão-sacrifício, né? Então, a ferida ela é muito importante para o desenvolvimento da capacidade de amar, porque é justamente do atrito com o ego, com essa ferida, que as virtudes vão nascer. As virtudes não nascem somente pelo convívio nosso com pessoas virtuosas, através de um processo vicário. Até mesmo porque nós conhecemos muito poucas pessoas que são de uma virtude extraordinária. Então ficaríamos estacionados. Mas é a partir dessa mácula educacional, dessas imagos primordiais, a partir dessa ferida que o indivíduo vai encontrar uma motivação para se superar a partir dessa realidade educacional e se construir como o ser que ama. Mas, Daniel, para que trazer esse tema? O que isso tem a ver com o espiritismo? Para que essa psicologia que vem lá da academia e você vem falar isso aqui nessa palestra que dentro de um centro espírita? Isso vai ter uma função primordial, né? Uma primordial porque qual é a meta do evangelho? Né? Para que eu vou tentar viver o evangelho? Para tentar desenvolver o amor ao próximo, amando a mim mesmo. Essa é a máxima de Jesus, né? Ou seja, para desenvolver o amor. Eu preciso desenvolver o amor dentro dessa realidade. Dentro dessa lógica psicológica, né, da proposta de Jesus, do amor, entendendo um amor como um sentimento de altíssima maturidade psicológica, de altíssimo desenvolvimento psicológico, um indivíduo cuja estrutura infantil não foi conscientizada dentro da realidade do adulto, esse indivíduo não vai conseguir amar. Porque a criança, quando nasce, ela se desenvolve em termos de personalidade, ela não ama. Ou seja, deixar a imagem da criança para trás, sem olhar o nosso mundo afetivo e o nosso mundo emocional, ele vai ser o grande impeditivo de realizar o evangelho de Jesus na nossa caminhada. Porque quando abandonamos a nossa realidade afetiva e emocional, que podem ser questões mesmo infantis da questão da criança, não estou falando nem de traumas muito profundos, né? Não estou falando nem de questões de abusos, de violências, mas só de estar inserido dentro da sombra de um grupo familiar no qual nós reencarnamos e sendo educado por pais imperfeitos, que na condição de Winnicott, né? Muitas vezes não é uma mãe suficientemente boa no conceito winnicottiano, essa criança ela já vai trazer as suas máculas. E essa psicologia da criança, ela não é pronta para amar, né? A criança não tem corpo e ela não tem alma para amar, não tem condição de amar. Ela se apega, ela não passou porque da mesma forma que o corpo dela vai maturar, a psique também vai maturar. E o amor ele tem fases de desenvolvimento. Ele pode acompanhar a biologia ou não. A biologia pode avançar em termos de idade e o amor ficar lá nos primeiros estágios, nos primeiros níveis de desenvolvimento,
e aí o indivíduo não conseguir viver o evangelho de Jesus. Isso, mas Daniel, eu já entrego uma cesta básica, eu já vou fazer a prática da caridade. Isso é muito bom. Não devemos deixar de fazer, porque isso já é um treino ao trabalho desinteressado e ao amor desinteressado e de sair da concha do ego. Mas se comportar ou ter atitudes comportamentais não quer dizer que o nosso mundo afetivo seja um correspondente emocional dos comportamentos que estamos tendo. Nós podemos estar em uma cisão entre os comportamentos que praticamos e o mundo emocional que se dinamiza dentro de nós em condição de experiências reencarnatórias e dessa encarnação. O ideal é que nós não abandonemos essas atividades que nós temos na casa espírita, mas que à medida que o nosso mundo afetivo vai saindo através dessa vivência, nós precisamos reflexionar e integrar esses estados afetivos que vão surgindo na nossa caminhada e na nossa trajetória. Então, para que falar dessa criança ferida? Né? Para que trazer essa história? E aí toda criança ferida em algum nível. Ela pode ser que a ferida dela não seja gigantesca, mas ela vai ter uma ferida. Né? Pela dinâmica da criança. Né? A dinâmica natural da criança é uma psique muito sensível. E o que é muito normal para a psicologia de um adulto, para a criança é uma ferida. E isso é necessário que seja assim, para que o indivíduo se desenvolva e ele atritando com esse mundo interno, o amor nasce justamente do núcleo desse machucado emocional que vai se desenvolver. Quando esse machucado não é conscientizado, essa ferida não é conscientizada, nós vamos caminhar para as neuroses, que são as nossas... O que é uma neurose em termos bastante resumidos? É uma ferida de amor. Né? A neurose é uma ferida de amor de pai, de amor de mãe, de amor familiar, de amor social, é uma ferida de amor. E ela vai se concretizar em uma doença mais tarde na nossa psicologia do adulto. Ou seja, a imagem da criança era importante para Jesus. Né? Ele coloca: vinde a minhas criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. Porque a criança, no fundo da nossa personalidade, é um processo criativo. Essa criança que não consegue ser integrada por essa consciência do adulto, ela não é essa criança de Jesus. Jesus está falando da criança divina, né? A criança que já foi integrada na personalidade do adulto e que ela vai ter a transparência emocional e a jovialidade para poder entrar no reino dos céus. Né? Ou seja, né, a construir a criança é uma peça fundamental. E quando ele fala assim... vinde a minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Esse reino dos céus não é algo lá fora. O céu é o meu estado emocional. Quando essa criança ela vem à minha consciência, eu começo a abrir um leque de possibilidades para eu construir esse reino dos céus dentro de mim, que é a proposta de Jesus, o mundo da subjetividade. Né? Essa experiência emocional subjetiva que vai me garantir uma paz interior. Ou seja, eu preciso trazer a minha criança, como na fala de Jesus, para poder construir esse mundo emocional essencial para o nosso desenvolvimento. Ou seja, essa é a importância da imagem da criança ferida para o processo emocional. Ela pode barrar a construção do evangelho na nossa encarnação, de tão sério que ela é. Porque ela gera tantos sintomas na personalidade do adulto, se ela não for integrada, que ela pode simplesmente sabotar toda uma existência em razão da nossa infantilidade psicológica. Diante dessa realidade, né, montada essa estrutura aqui na nossa fala inicial, falando da importância da criança, como que a criança ferida ela vai aparecer para o adulto? Né? Eu não vou entrar muito em termos técnicos da psicologia, algo muito profundo, né, que vai confundir mais as nossas cabeças por enquanto, do que ajudar, mas eu queria trazer numa linguagem muito simples para a gente começar, pelo menos, a reconhecer quando que essa criança está se manifestando em nós. Como que ela vai acontecer em nós. Né? Como que essa criança ela vai começar a se apresentar na personalidade do adulto e que eu tenho que ficar de olho nisso e, quem sabe, até buscar um tratamento. Né? Já que a ciência é também uma bênção de Deus trazida à humanidade, eu buscar uma orientação psicológica da mesma forma que eu tomo passe, que eu vou ao médico, cardiologista, que eu vou ao ortopedista, eu também começar a buscar meios dentro da ciência, das terapias alternativas e dentro do próprio espiritismo para poder trabalhar esses conflitos internos, já que eles estão aparecendo para mim.
Então, o objetivo da palestra, é claro que nós vamos ter os recursos espíritas para poder começar a tratar isso, mas eu queria deixar mais uma análise de sintoma para nós começarmos a reconhecer quando essa criança começa a aparecer. E a partir daí, isso já vai acender um sinal amarelo na nossa jornada espiritual, para que fiquemos de olho na construção de uma personalidade mais madura. Então, sob a criança, ela vai começar a atuar embaixo de um guarda-chuva, né? Isso eu gosto de trazer essa realidade, até o espírito de Joana de Andes traz bastante isso, ela não tem essa fala, mas eu gosto de dizer que o mundo da criança é um mundo das contradições emocionais. Se a gente pudesse resumir a psicologia de uma criança, nós resumiríamos essa psicologia como um mundo de contradições, de ambivalências emocionais, onde ela quer coisas que ela não consegue dar, e quando ela recebe as coisas que ela quer, ela não consegue administrar. Então, é um mundo extremamente contraditório em termos de emoção. Né? Como é que a gente entende isso? Né? Por exemplo, a morte causa muito isso, as experiências de morte. Né? Imagina que você tem uma pessoa que você cuida que ela está muito doente. Né? Ela está muito doente, está te dando um trabalho enorme, porque cuidar de pessoa doente dá trabalho. Então, você ama a pessoa que você está cuidando, pode ser sua mãe, sua esposa, um filho, né? Ou qualquer algo alguém que muito próximo que você ame. E essa experiência ela vai gerar sentimentos contraditórios. Como seria, né? A morte da pessoa me aliviaria. A gente recalca isso, a gente não gosta de pensar isso, né? A gente nega esse tipo de pensamento. Mas se fulano morresse, ia diminuir bastante o meu cansaço e o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo que eu quero que ele morra, eu não quero que ele morra porque eu gosto de fulano. Ou seja, a morte dele me aliviaria, mas se ele morresse, eu teria saudade, traria também o sofrimento. Ou seja, a presença traz sofrimento, a saída traz sofrimento. Eu não queria que ele estivesse aqui, mas queria que ele estivesse aqui. A morte faz isso com a gente, é extremamente contraditório. Eu queria que fulano saísse dessa condição e que ele morrendo eu ia sair também, e que ao mesmo tempo que ele saísse eu também ia sofrer porque fulano não ia estar mais aqui. Então é contraditório. Eu não consigo achar uma paz dentro dessa lógica. E é essa a lógica que a morte traz, essa lógica contraditória, é a lógica da criança. O mundo da criança é o mundo das contradições, né? É o mundo emocional das contradições. Então, para que a gente possa entender como que funciona esse mundo das contradições, primeiro, a criança ela não está preparada ainda em termos de psicologia para amar. Então, a Joana vai dizer o seguinte, que a criança ela quer atenção, ela quer receber a atenção dos pais, ela quer ser validada, né, em tudo que ela faz para receber esse amor, ela sente a necessidade de receber esse amor, que para ela ainda ela não compreende muito bem esse amor, mas ela não consegue dar essa troca. E amor é uma troca, né? Com a vida, não uma recompensa de eu dou algo para você e você me dá algo. Isso pode acontecer dentro da lógica do amor, se eu estiver lidando com pessoas que têm uma psicologia também bem amadurecida, que são capazes de ter gratidão e uma série de coisas. Mas, normalmente, o amor em si, esse amor entrega, ele se assemelha, o amor no mais alto nível seria esse amor de Jesus, no qual Jesus vem, entrega o seu maior tesouro, ele é assassinado por isso, ele nos perdoa e retorna para dar o tempo de assimilarmos esse processo. Ou seja, esse é o amor desinteressado total, onde o ganho que eu tenho por amar, ele não vem necessariamente da pessoa que eu beneficiei, mas ele vem de um estado de alma que se abre, que vai gerar em mim uma conexão com Deus e não com o indivíduo que eu beneficiei. Então, na realidade, eu beneficio vivendo o amor não para receber egoicamente algum tipo de benefício, uma troca necessariamente de alguém que foi beneficiado, mas para que se abra um canal pleno de conexão com Deus. Então, o benefício de quem ama não vem daquele que nós ajudamos, mas vem da conexão que é estabelecida, porque os canais, as comportas de conexão com o universo se abrem
para aquele que ama e uma conexão profunda com Deus ocorre. Então a criança ela não está pronta para isso, né? Ela não está pronta para essa realidade. Nem nós adultos estamos, né? Que já amadurecidos nós não estamos. Então a criança ela vai ficar, ela é muito passiva, ela quer muito receber afeto, receber atenção, mas ela não consegue dar e essa atenção, ela não consegue ter uma troca com os pais num nível afetivo satisfatório. Daniel, e por que isso é importante? Porque é justamente isso que vai modelar, por exemplo, parte do nosso narcisismo quando nós somos adultos. Então, nós vamos querer ser o palestrante que quer aparecer, vai ser o dirigente da sala que sempre quer falar e ter a atenção dos outros. E é interessante porque nós podemos começar a buscar essa atenção não só a partir de um lugar, às vezes, intelectual, de uma fala ou de um lugar de poder, mas nós podemos começar a buscar atenção dentro dos núcleos que nós nos relacionamos, a partir também de doenças, né? Nós temos ganhos sendo doente, ficando frágil igual uma criança, reclamando demais igual uma criança, nos queixando da vida como uma criança, e a partir desse lugar de coitado, como uma criança, nós recebemos também a atenção dos outros. E ao mesmo tempo que nós recebemos a atenção, nós não conseguimos dar, enquanto adulto, atenção aos outros. Ou seja, se nós não conseguimos fazer isso, como é que nós vamos praticar a caridade? Né? Porque dentro da realidade da criança, como não há uma troca e é tudo muito egóico, é meu, é eu, é para mim, esses são os sintomas da criança, ela não vai conseguir realizar esse processo para fora. Então, ela vai ficar recebendo toda a atenção a partir desse lugar de queixa e tal, e ela não vai conseguir ter essa troca com a vida a partir desse lugar. Quando isso acontece, fica barrado o processo do amor, porque não há uma troca com a vida, não necessariamente com as pessoas que nos beneficiaram, mas com a vida. Né? Não há uma abertura para Deus dentro desse processo. Então, o indivíduo não consegue amar. Mas é interessante que, na grande maioria das vezes, quando o indivíduo não consegue ter esses ganhos, aí entra o mundo da contradição da criança. Né? Às vezes, o indivíduo recebe a atenção que ele precisa, mas, às vezes, quando não é o modelo que ele esperava, ou o nível de aceitação que ele está exigindo do outro, que o outro não é capaz de entregar, ele fica com raiva. Nós ficamos com raiva, ficamos magoados. Né? Aí, dentro desse processo, aí a criança embirra, que é aquele, aí nós vamos cortar laços, nós vamos, não frequento mais aquele grupo, eu não falo mais com fulano, né? A mágoa, o rancor, o ciúme, a inveja, são todos ciúmes relacionados à criança ferida, que vem dentro dessa realidade. Então, quando nós começamos a entrar dentro dessa lógica, nós começamos a entender que a lógica da criança ela vai se atualizar no mundo afetivo do adulto. E à medida que esse mundo afetivo infantil se atualiza no adulto, ela vai gerar patologias seríssimas, né? No campo da sexualidade, as psicopatologias, nas relações sociais, e que vai afetar profundamente a capacidade de amar do indivíduo e impedir que ele desenvolva o evangelho de Jesus. Então, vamos lá, né? Vamos tentar mapear algumas questões que estão muito ligadas. Primeira coisa que a gente trouxe é essa passividade da criança, de querer receber muito e não consegue dar pouco. Né? Isso no adulto vai gerar extremos prejuízos, né? Então, é aquele marido que quer que a mãe seja mãe, né? Que ela pegue o chinelo, que ela faça o almoço, que ela leve a comida, que ela forre a cama, que ela passe a roupa, mas ele mesmo é incapaz de ser até mesmo grato, ele não sabe nem como a roupa dele chega no guarda-roupa. Então, é muito passivo, e isso vai refletir em várias atividades. É uma eterna criança. Então, você vê aquele adulto, enquanto a esposa está cuidando de toda a casa, ele vai para o trabalho, volta para casa, vai jogar videogame, tomar cerveja, assistir jogo de futebol. Né? Ou seja, ele vai brincar com os brinquedos dele. Então, isso é a lógica da criança sendo atualizada no adulto. Né? Fica um homem infantilizado. E aí isso vai gerar outros sintomas, como, por exemplo, um indivíduo fica nessa passividade, se relacionando com a imagem da mãe a partir de um lugar infantil, embora ele trabalhe, ele paga as contas, ele acha que aquilo é o suficiente. Esse lugar passivo, como a esposa dentro de casa virou mãe, ele vai precisar buscar esse erótico na imagem de outras relações fora de casa. Então, como ali já está uma relação muitas vezes até incestuosa, simbólica, casamento com homens mais velhos, com mulheres mais velhas,
né, que vão simbolizar esse relacionamento incestuoso, o indivíduo começa a tentar romper com isso, buscando, aí vai levar a traições, a mentiras, e fica esse sujeito passivo sem qualquer capacidade de gratidão pelo esforço da pessoa que está do lado dele, está fazendo por ele. Ou seja, nós temos a passividade, né, que é característica da criança, essa passividade perante a vida. Ela vai aparecer, por exemplo, em processos regressivos bem nítidos, são pessoas de 40, 50 anos que até hoje moram com os pais, que não conseguiram performar na vida, que não conseguiram se entregar à vida nessa passividade, até hoje sendo sustentados, a relação com o dinheiro, esses casamentos de alguma forma bastante disfuncionais, bastante completivos, né, nas suas neuroses. A passividade, os medos, né, muitos medos. Então a gente vê que é da psicologia da criança, a passividade afetiva, quer muito receber e pouco dar. Os medos infantis, né? Aquele medo que vai sair um bicho-papão do armário, ele se atualiza no adulto, né? Ele vai começar a reaparecer no adulto. Eu tenho medo de dirigir, medo de fazer as coisas mais simples da vida, né? A pessoa que é médium, né? A pessoa ela tem mediunidade e ela tem medo de espírito, né? Você vê como é contraditório, como é que a espiritualidade prepara uma pessoa para ser médium, para ela ir para um trabalho mediúnico. E, você vai vir como médium, a gente te preparou para você ter uma encarnação como médium, e de repente você encarna e tem medo de espírito. Da onde vem esse processo? E isso pode estar ligado a processos infantis, ou até mesmo traumas ligados à mediunidade de outra encarnação, mas a grande maioria são medos infantis, ou seja, a contradição do mundo da criança. Como é que eu sou médium, vejo o espírito e tenho medo de espírito? É como se você falasse que a espiritualidade errou em dar uma mediunidade para uma pessoa. Está errado. A gente preparou sua encarnação, desculpa, a gente errou por ter te dado a mediunidade e saber que você tinha medo de espírito. Ou seja, não tem lógica. Na realidade, tem lógica. É a lógica da criança. Então, são esses medos contraditórios. Então, a criança é passiva. Ela tem esses medos, né? A criança ela vai ser caracterizada, esses medos infantis, eles podem barrar a encarnação. E como é que aparece também esse medo no adulto? Como é que ele vai aparecer? A timidez, o medo de falar em público, o medo de se posicionar, né? O perfeccionismo, que é uma compensação ao medo de errar, né? Então, a gente vai ter esse medo infantil, ele vai gerar vários lucros. Então, por exemplo, eu ia fazer a tarefa de casa, quando eu era criança, eu ficava com medo do meu pai brigar comigo. Então, eu preciso me esforçar ao máximo para não errar aquela tarefa, para não receber uma bronca. Ou seja, o medo do pai vai ser transferido para o medo da vida, né? Tudo que eu tenho que fazer perfeitamente para não receber uma bronca. O pai fica sendo projetado a partir de um lugar emocional identificado da criança. Então, o medo, ele vai também pode vir como característica do mundo da criança, são os medos infantis. Então, a timidez, o medo de errar, o medo de dirigir, o medo de ir para a escola, o medo de se relacionar, o medo de arrumar uma namorada, são todos medos relacionados a essa criança que pode estar tomando o mundo psíquico nosso, né? Um outro sintoma que é muito característico do mundo da criança, né, fora a passividade afetiva de muito receber e o medo, que vai aparecer em várias estruturas, né? O medo de entrar em contato com as emoções. Nossa, eu morro de medo de fazer terapia, né? O que equivale a dizer, eu morro de medo de mim mesmo, né? Que eu estou com medo de me encontrar. Eu já vi muito isso, né? Eu já escutei isso. Recentemente eu estava num evento, né, com uma palestrante, que ela faz palestra em tudo quanto é lugar do mundo, né? É uma médica que tem uma carreira dentro do espiritismo, uma jornada dentro do espiritismo muito bonita em termos evolutivos, mas ela falou isso para mim. Ela falou: tenho muito medo de fazer terapia, né? Ou seja, eu tenho medo do autoencontro, medo de olhar dentro de mim, né? Ou seja, é como uma criança que está com medo de abrir o armário e encontrar um bicho-papão lá dentro, né? Porque à medida que eu tenho medo de fazer o autoencontro, eu não vou só ter medo de encontrar o que é ruim, eu vou deixar de encontrar também o que é bom, porque dentro de mim existem coisas boas. Então, eu vou amputar uma parcela significativa da minha vida. Então, o medo, ele vai paralisar a reencarnação. O medo de se relacionar, o medo de ir para o trabalho, né? O medo de exercer as atividades na casa espírita, o medo de assumir responsabilidade, né? De ser o dirigente, de ser o palestrante, de ser o líder, de conduzir grupos.
e isso vai gerar um prejuízo na reencarnatória fundamental, e esse medo vai ser atualizado na psicologia do adulto. Um outro sintoma que é bem característico da criança, por exemplo, é uma sexualidade inconsciente no adulto, né? A sedução neurótica, o erotismo inconsciente excessivo, né? Quando possivelmente vocês já encontraram pessoas que você olha, a pessoa tem um erótico estampado na imagem dela, a forma como ela se veste, né? Os decotes, isso serve para homem quanto para mulher, né? O estilo das roupas, a forma de funcionar, tem todo um erótico ali que chama muita atenção. Às vezes são pessoas muito bonitas, né? Pessoas que têm um corpo muito bonito e que são pessoas bem aparentadas, mas em que, em termos de psicologia, a pessoa se relaciona a partir de um lugar sedutor, um lugar erótico, sexual. Está muito ligado à criança, né? Essa sexualidade inconsciente no adulto, esse erotismo inconsciente no adulto, ele está muito ligado à realidade da criança. Por exemplo, imaginemos que você tem uma filha, né? E quando ela começa a usar vestido, ela vai crescendo e tal, aí ela vai brincar, aí levanta o vestido, chora, pega a barra do vestido para enxugar o olho, aí mostra a roupa íntima dela, que ainda está no corpo de criança. Aí a mãe vê aquilo, que as partes íntimas dela estão aparecendo, e a mãe chega e o pai fala: ó, filhinha, você já é uma mocinha, você não pode ficar deixando, né, suas pernas aparecerem, né, sua cintura aparecer, fica sempre com a sainha abaixada. Ou seja, a mãe começa a inserir a criança, tirando ela do ingenuidade infantil nesse mundo de que o corpo dela pode afetar outras pessoas. E que se ela continuar nessa ingenuidade, vai ser meio um chapeuzinho vermelho se relacionando com um lobo e que ela vai dar problema. Porque se eu tenho um erotismo inconsciente, eu posso inclusive atrair pessoas abusadoras, né, como nos contos de fada, e que vão se aproveitar de todo um erótico que eu desperto na pessoa e que é totalmente inconsciente para mim. Então, essa criança, né, essa menina da saia, é uma menina que não tem consciência do erótico, ela não despertou para a própria energia sexual. Então, se o indivíduo cresce assim, né, como se fosse uma criança que não tem noção da própria vestimenta e do impacto sexual que ela causa nas pessoas, ela vai sempre se relacionar a partir de um lugar sexual. Então, é aquela mulher que sempre atrai homens que estão muito ligados à questão sexual, ou aquele homem que atrai parceiros e parceiras que vão sempre ter uma relação que não passa daquele nível, ou uma pessoa que, de repente, tem um monte de gente atrás dela interessada a partir desse lugar sexual, porque onde ela passa, ela seduz todo mundo. Então, isso é característica de uma psicologia da criança que chama essa neurose erótica, que Freud estudou bem essa realidade. Então, a sedução, essa coisa sedutora que a gente desenvolve na personalidade, com esse erotismo muito estampado a partir de roupas e imagens excessivas, eu estou falando do excesso, vai caracterizar a atualização de uma psicologia da criança na sexualidade do adulto. Então, nós temos a passividade, o medo, esse erotismo inconsciente, né? Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela era muito bonita e ela só sentava né, em posições assim onde o corpo dela ficava muito exposto, né? Às vezes até de calça mesmo. E aquilo despertava em todo mundo, em homens e mulheres, toda a imaginação, né? Porque ela era bonita e o corpo dela, e ela era totalmente inconsciente do próprio erótico dela, né? Ela não sabia se portar a partir do próprio corpo, ou seja, a criança ela não tem consciência da sua corporalidade. E uma pessoa que é bonita, ela sabe que ela desperta, e não só bonita, qualquer pessoa vai despertar um nível de sexualidade no outro. Então, preciso tomar cuidado com o que eu desperto no outro. A criança, ela não sabe medir isso. E quando ela se atualiza no adulto, surge esse erotismo excessivo dentro dessa realidade. Dentro dessa pegada, né, da passividade, do medo, esse erotismo exagerado, que é característica da criança ferida, eu vou ter, por exemplo, também a vergonha, um sentimento muito característico da criança, é um sentimento da criança. Então, vou ter a vergonha sexual, a vergonha de falar, eu não queria falar em público, eu não queria falar isso, porque eu tenho vergonha, isso é a criança. Né? A vergonha é um sentimento típico da psicologia da criança, né? Então, se eu sou uma pessoa muito envergonhada, que tem vergonha de tudo, possivelmente eu estou tomada por um complexo infantil e que eu vou precisar trabalhar essa vergonha dentro de uma psicologia do adulto, né?
Da mesma forma como tem essas pessoas muito heróicas, você fala, não posso usar uma camiseta regata porque eu tenho vergonha, né? Parece que eu estou expondo tudo. Tem vergonha de tudo, vergonha do próprio corpo, vergonha de falar. Então, os excessos para os dois lados são umas contradições, né? Então, por exemplo, no caso da sedução, muitas vezes essas pessoas têm essa sexualidade inconsciente neurótica, elas se relacionam a partir desse lugar sedutor, querendo amor e vão receber sexo. Aí saem dali machucada porque a pessoa se relaciona e vai embora e abandona. É a criança abandonada, ferida, ressurge ali. Então ela se relaciona a partir de um lugar sedutor, não recebe o amor, recebe a sexualidade e cai no abandono, que é sempre deixado. Então isso parte por essa lógica da criança. Então tem a passividade, o medo, essa sexualidade inconsciente, a vergonha, são características dessa criança ferida. Outra coisa que é muito importante, né, para a gente entender também a lógica e talvez um dos pontos que nos afastem profundamente do amor, é que a criança ela tem um complexo de inferioridade natural. Ela olha para o mundo, todo mundo é maior do que ela e todo mundo manipula o corpo dela e diz o que ela tem que fazer. É quase inevitável não ter algum tipo de complexo de inferioridade numa realidade de vida como essa, onde o seu corpo é pequeno, é tocado por várias pessoas, onde as pessoas dizem a hora que você tem que comer, o que você tem que fazer, você não decide nada do que você precisa fazer, é sempre seus pais que estão decidindo tudo. Então, isso vai gerar um complexo de inferioridade no indivíduo, que é característica da infância. Uma sensação de inferioridade. Como esse sentimento ele é comum para todos nós, se ele não é integrado a partir de um lugar de amor à medida que a criança vai crescendo, tanto pelo próprio indivíduo como pelo amor aos pais, o indivíduo vai compensar esse complexo de inferioridade buscando poder. E isso é muito importante, porque o poder ele é o oposto da proposta de Jesus. Né? O poder é o oposto do amor. Né? O amor, eu me abro para ser atravessado por Deus e eu posso esparzir esse amor que me atravessa para todos os que estão ao meu redor. Essa é a lógica do amor. Eu construo um mundo afetivo, me conecto com Deus, Deus me atravessa e eu, as mancheias, distribuo o amor de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, eu me torno um canal de distribuição do amor de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. O poder é diferente, a lógica é totalmente diferente. Eu me fecho para Deus, né, no poder, eu retenho tudo que é horizontal da vida, cargos, dinheiro, influência, sedução, inteligência, tudo que é horizontal, ou seja, a maioria das coisas não é espiritual, e se for espiritual vai ser engolido pelo poder, porque na realidade vai gerar fama e influência, mesmo eu estando num lugar às vezes espiritual, falando a partir de um lugar espiritual. Então eu retenho tudo o que é do mundo, perco a conexão com Deus e não distribuo nada para ninguém, ou seja, é o oposto do amor. E a criança dentro de nós, que sofre um complexo de inferioridade, ela vai compensar essa inferioridade buscando lugares de poder. Então, é da lógica da criança ter vários cursos superiores, ser uma pessoa mais intelectual do mundo, tentar aparecer de todas as formas, ter fama, ter uma série de questões que vão levar poder religioso, poder financeiro, poder da inteligência, poder sexual, poder de cargos, cargos públicos, cargos privados, poder social, poder de influência, poder na internet, compensando esse complexo de inferioridade que é característica da criança. Então, a passividade afetiva, onde eu quero receber muito e dar pouco, medos infantis, uma sexualidade inconsciente, a vergonha de se expressar em termos afetivos e uma meta de poder existencial que vai levar um indivíduo a se afastar do amor. Só isso aí já pode acabar com a nossa encarnação em termos de inconsciência se a gente não olhar para isso. Né? Isso pode violentar a nossa encarnação de uma maneira muito profunda. Sem falar, né, para finalizar aí, talvez esse seja o cerne de uma psicologia mais infantil nesse sentido, sem falar no ciúme, na inveja, no rancor, na mágoa. E lá no Evangelho está assim, que o egoísmo é a chaga nossa da humanidade que impede o homem de ir para o amor. Né? O egoísmo ele não é o oposto do amor, o egoísmo ainda é um sintoma. Porque a lógica da criança é uma lógica, o que é egoísmo? É o ego no centro, é a ditadura do ego. E a criança é baseada na ditadura do ego. Ou seja, o brinquedo é meu, os pais são meus. Tudo que está ao meu redor
é meu. Quando o irmãozinho chega, né, a criança nasceu, vai nascer um outro irmão, ele fica com ciúme, ele fica com inveja, ele quer disputar, ele trama contra o irmão, ele quer dar ao irmão. Ou seja, a lógica da criança é também uma lógica sombria, né, dentro da realidade psicológica dela, que vai se tornar uma sombra no adulto. Então, todos os vícios, inclusive o egoísmo, né, é a psicologia da criança. É o ego no centro da personalidade, e não a personalidade total coordenando esse ego, esse eu. A relação se inverte. O ego tem uma tendência a ter o mundo, e não o espírito na sua totalidade, atravessando esse eu, que vai tentar incorporar esse mundo em termos afetivos. Então, o egoísmo é uma característica de uma psicologia infantil. E o egoísmo, segundo Allan Kardec, está na base do impedimento de amar no Evangelho de Jesus. Se o egoísmo é uma das chagas que vai impedir o amor, é a mesma coisa de eu falar que a criança ferida, não incorporada à consciência, que ela é a causa desse egoísmo, vai ser um dos maiores impeditivos para a realização do Evangelho de Jesus. Então, tudo que os milindres, as queixas, as reclamações, né, todos esses processos infantis, a ingratidão, porque a criança não tem capacidade de ser grata, esse mundo contraditório, ela quer ser entendida, ela quer ser compreendida, ela quer ser perdoada, ela quer receber a gratidão das coisas que ela faz, mas ela não consegue fazer isso. E se nós entregamos no modelo que a pessoa não gosta, ela tem raiva de nós. Então, essa é a lógica contraditória da criança. Então, fechando, né, a nossa realidade da criança ferida, nós precisamos de todas as formas começar a integrar. Como que eu posso fazer isso em termos espíritas, né? A oração vai ser um santo remédio, né, para esse processo. Faça uma régua, né? Se você está aí com a minha idade, já está com 40 e poucos anos, comece a olhar a partir do momento em que você começa a ter lembrança da sua infância e faça um inventário. 3 anos, 4 anos, 5 anos, até o seu 40 e tantos anos. E vá visitando ano a ano. Em cada ano, você vai encontrar as feridas da criança. Você pega a sua imagem com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos e faça orações de cura para essa criança. Né? É uma sugestão. E vá lentamente orando para a imagem dessa criança que foi violentada pelo pai, pela mãe, que foi deixada, que o pai morreu, que não tinha lugar para ela, que a mãe morreu, que a mãe adoeceu, ou que foi abusada sexualmente, ou que foi criada dentro de uma lógica de abandono, de excessos financeiros, de perturbações. Tu vai voltar e amar cada fase dessa criança, injetando em oração amor lá. É muito simples, mas eu preciso entrar em contato com a imagem dessa criança. É essa a única técnica? Claro que não. Mas eu posso trazer isso a partir dessa lógica da oração espírita para a gente começar esse processo de cura aí dentro dessa realidade. Eu fazendo esse processo, eu já vou estar entrando com o contato com as minhas emoções dessa existência, né? Porque para eu passar cada ano da minha vida, eu posso, dentro dessa régua de crescimento, eu vou ter que olhar as minhas emoções, a minha relação com os meus pais, o que eu experimentei. E uma vez que eu entrei em contato com aquilo, eu começo a fazer uma vibração visualizadora que vai injetar amor naquele lugar que ficou carente de amor. E uma hora que eu injeto amor ali dentro daquela realidade, eu começo a me estruturar e começo a ficar pronto para que a criança divina comece a se manifestar na minha personalidade. Então fica aí, na realidade daria muita fala ainda, mas eu tentei trazer o básico dentro da psicologia espírita da criança para que nós possamos começar a ter mais uma vigilância dessa psicologia infantil em nós e estarmos prontos para nos abrir ao amor. Muita paz para todos nós. Nossa, Daniel, que maravilha, viu? À medida que você ia falando, eu ia tentando me colocar nas minhas lembranças, né, de criança, e tentando associar os meus medos atuais, né? E melhor ainda foi esse encerramento, né, dessa proposta da gente amar esse indivíduo, né, criança lá de trás. Muito bom, excelente. E nessa corrente, meus irmãos, nós queremos agradecer ao querido amigo Daniel Campos
pelas caras reflexões que aqui trouxe para nós, e que possamos refletir e nos encontrar com essa criança que por algum motivo possa ter ficado magoada no passado, ferida, e possamos, através da prece, da meditação, nos encontrarmos e continuarmos prosseguindo, porque foi isso que Jesus veio nos ensinar, sobre o nosso progresso indefinido. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, abençoa, Senhor, aqueles que necessitam da Tua palavra. Auxilia aqueles que estão passando por momentos de dores, psicológicas ou materiais. Que a Tua paz faça presente entre nós, hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, Daniel, e obrigado a você que esteve conosco durante esse período. Obrigado, Paulo. Muita Obrigado. paz. Tchau. Muita paz. Tchau.